Un bom dia abençoado por Deus Pai, por Deus Filho, pelo Espírito Santo, para todo o Brasil, para todas as nações de las terras, que a paz do Senhor, que as bênçãos do Senhor, seja com todos os povos, em todas as nações de las terras, até los confins de las terras, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, el amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os povos, em todas as nações de las terras, até los confins de las terras. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o tu nome, venha a nós o tu reino, seja las feita las tuas vontades, assim nas terras como no céu. No pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas la dívida, e os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra de todo o mal. Em nome de Pai, de Filho, de Espírito Santo. Amém. Lucas, capítulo 3. A pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia e da Traconites e Lissânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e alteiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escambrosos aprenados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois as multidões que saíram para serem batizadas, raças de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E eles lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso soldo.
A palavra, ela fala da palavra de João Batista. João Batista, que era filho de Zacarias, João Batista, ele começa a pregar. Ele percorre toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, porque o batismo é para arrependimento dos pecados na terra, como foi lá no tempo passado, no tempo que João Batista pregava, ainda hoje na terra. O batismo é para arrependimento dos pecados. As pessoas que se batizam na terra, elas se batizam deixando os pecados para trás, se entregando para Jesus para ter a salvação das suas almas. A palavra continua falando. João Batista, ele pregava a palavra de arrependimento dos pecados. A palavra fala, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitar as veredas. Preparar o caminho do Senhor é as pessoas se preparar para entrar no caminho certo, no caminho de Jesus, porque Jesus é a luz para o caminho das pessoas que andam nas trevas, que andam na escuridão. Todos têm que saber que Jesus é o único caminho, que Ele é a luz para o caminho das pessoas que estão perdidas no mundo do pecado. A palavra continua falando. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiro. Quando fala que todo o vale será aterrado e nivelado, porque as pessoas quando entram no caminho certo, Deus, Jesus, Espírito Santo, ele ajuda essas pessoas a ficar como uma terra quando ela está nivelada. O Espírito Santo ajuda que as pessoas fiquem certo com Deus, que as pessoas tenham uma vida certa e correta com Deus. E Deus passa a ajudar as pessoas que entram no seu caminho certo. Deus livra essas pessoas que fiquem em caminhos tortuosos, caminhos que não é o caminho de Deus, que significa os caminhos tortuosos. Serão retificados e os escabrosos aprenados, porque quem aprena o caminho das pessoas na terra, endireita os caminhos, é Deus, é Jesus. É o Espírito Santo que ajuda as pessoas a entrar nesse caminho certo, nesse caminho que o profeta Isaías escreveu há muito tempo atrás. É o mesmo caminho. É o mesmo caminho que ele escreveu, que Deus quer que as pessoas entrem hoje no caminho certo. Deus quer que as pessoas fiquem num caminho plano, num caminho que ele prepara para as pessoas. E o caminho da verdade, o caminho verdadeiro é Jesus. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não passar por Jesus. Jesus falou, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Para as pessoas chegar até Deus, tem que passar por Jesus. As pessoas têm que entrar no caminho da verdade, porque é Deus que ajuda vocês, é Jesus. Jesus é o caminho para vocês que estão perdidos em algum lugar da terra, perdido no mundo do pecado. Vocês saiam desse mundo de pecado e entrem no caminho verdadeiro, no caminho certo. O caminho certo é Jesus para endireitar as veredas da sua vida. A palavra continua falando, e toda a carne verá a salvação de Deus. Deus coloca as pessoas no caminho certo, mas para isso as pessoas têm que se arrepender. Tem que se arrepender que o Espírito Santo ajuda. O Espírito Santo que ajuda as pessoas a se arrepender.
O Espírito Santo ajuda as pessoas a entrar no caminho certo. A palavra continua falando. Dizia ele, pois as multidões que saiam para serem batizadas. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João Batista, ele chamava as pessoas de raças de víbora, pessoas que não queriam entender a palavra de Deus, pessoas que não aceitavam a pregação de João Batista, pessoas que não aceitavam o batismo. João Batista, ele chamava essas pessoas de raças de víbora, pessoas que não queriam entrar no caminho certo. Ele falava da ira vindoura de Deus. Ele falava porque Deus, ele é bom para todas as pessoas na terra, mas Deus, ele quer que as pessoas entrem no caminho. Deus é bom, mas tem tempo que Deus se ira. Deus se ira com as pessoas na terra, porque as pessoas fazem muita maldade na terra. As pessoas muitas vezes entram contra o próprio Deus, e assim Deus se ira contra as pessoas na terra, assim como ele já se irou lá quando o povo estava no deserto. Não conseguiu entrar todo aquele povo no caminho que era para eles entrar na terra prometida. Não conseguiu entrar, só entrou 2 naquela terra. Deus, ele se ira com as pessoas quando as pessoas teimam com ele e não se arrepende. Deus é bom, mas se o homem não se converte e faz só o que é mal perante o olho de Deus, Deus se ira com as pessoas na terra. Sim, Deus é bom e justo, mas para as pessoas que cumprem os seus mandamentos e faz as coisas boas na terra, assim Deus é justo, porque Deus é o mesmo lá do passado. Ele é agora no presente e será no futuro. As pessoas pensam que Deus mudou, mas Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus do passado. A palavra continua falando. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão. Porque naquele tempo as pessoas elas tinham Abraão como pai da fé, que era pai da fé daquele tempo. Mas João Batista falou, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Porque Abraão era o pai da fé, mas Deus estava acima de tudo. E Jesus, ele veio para ajudar as pessoas na terra. Jesus, ele veio para mostrar para as pessoas o caminho certo. João Batista, ele afirmou que das pedras Deus podia suscitar filhos de Abraão, que Deus podia trazer mais pessoas para ser filho de Abraão, que seria filhos mais na fé, porque Deus é o pai de todos. Já era no tempo de Abraão, no tempo de outros profetas, e continua sendo até hoje na terra o pai de todos os povos em todas as nações da terra. A palavra continua falando. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Quando fala essa palavra, João Batista, ele quer falar que toda árvore que não dá fruto, ele fala que todas as pessoas que não dão fruto é cortada e lançada no fogo. Ele compara a árvore com as pessoas, mas esse fruto que João Batista está falando é o fruto que Deus quer que as pessoas dê. É o fruto do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo para estar ajudando as outras pessoas na terra.
porque toda árvore que não dá o fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Deus compara todas as pessoas com uma árvore, e Deus quer que as pessoas dê o fruto do Espírito Santo, para estar ajudando as outras pessoas na terra. A palavra continua falando. Então as multidões o interrogaram, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? João Batista respondeu: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. João Batista respondeu para que ele se arrependesse, tivesse o fruto do Espírito Santo, que ajudasse as pessoas. Quem tivesse 2 túnicas, que repartisse. Isso quer dizer hoje, quem tem mais bens materiais, mais coisas, que as outras pessoas repartam umas com as outras, repartam comida com as outras pessoas. Assim como ele falou naquele tempo, hoje é a mesma coisa que acontece na terra. Foram também os publicanos serem batizados e perguntaram: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe: Não cobreis mais do estimulado, porque eles eram homens cobradores de imposto. Também os soldados perguntaram: E nós, o que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não denuncie falsas, não fazer denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso soldo. Ele falou para os publicanos não cobrar imposto mais do que devia, porque naquele tempo eles também já cobravam o imposto. Mas João Batista falou que não deveriam cobrar mais do que devia, e que as pessoas se arrependessem dos pecados, tanto os publicanos como outras pessoas naquele tempo, porque o arrependimento dos pecados é para todos, como era naquele tempo, hoje ainda em toda a terra. O arrependimento dos pecados na terra é para todos os tipos de pessoas, para todos os tipos de pessoas, de raças, de cores, para todos os tipos de pessoas. Deus não vê a profissão das pessoas, Ele não vê o que as pessoas fazem na terra, se são muito pobres, são muito ricas, se as pessoas têm bens materiais ou não têm, qual é a cor, qual a raça, a nação, isso Deus não vê. O arrependimento dos pecados é como era no tempo de João Batista. É o mesmo arrependimento. O arrependimento é para todas as pessoas, para todos os povos, em todas as nações da terra. Deus chama os povos para se arrepender dos pecados em toda a terra. Ele chama os povos que se arrependam dos pecados em toda a terra, porque é tempo de arrependimento dos pecados na terra, para que as pessoas possam ir morar com ele lá nas mansões celestiais na terra prometida por Deus. Deus chama que vocês se arrependam dos pecados da